quero convidar a você a estar meditando na palavra do Senhor neste dia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 10 e o versículo de número 30, que nos diz da seguinte maneira: E descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, e estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e o deixaram quase morto. E aconteceu que, descendo pela mesma estrada, um sacerdote viu o homem, mas passou de largo. E assim também vinha um levita, que também passou de largo. Mas um samaritano que estava indo de viagem chegou ao encontro do homem, e quando viu, o moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se dele, curou-lhe as feridas, derramando vinho e azeite, e colocando sobre a sua cavalgadura, o levou para uma hospedagem. E no dia seguinte, quando saiu, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: Cuida deste homem, pois quando voltar, se tiver gastado algo a mais, louvado seja o nome de Jesus. Observe, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus, pela sua graça, bondade e misericórdia, Ele tem falado conosco. A sua palavra tem sido como uma espada de 2 gumes, que penetra entre juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. A palavra foi bem clara, foi sucinta, foi bem esclarecedora, que descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, quando no caminho, quando na estrada, este por sua vez sofre uma emboscada, e ali ele é atacado por salteadores, ele é atacado por pessoas de má fé, ele é atacado por pessoas que não querem trabalhar, que querem ter uma vida fácil, tirando as coisas que não lhes pertencem. E este homem agora é acometido por salteadores, que além de o espancar, além de o maltratar, além de roubar-lhe as suas coisas, além de tirar-lhes os seus bens, além de deixá-lo nu, o deixaram quase morto. Observe, meus amados irmãos, a situação daquele cidadão que saiu de Jerusalém com destino a Jericó. Certamente estava levando muita coisa, aleluia, porque se formos observar a interpretação bíblica do sentido literal da palavra Jerusalém, Jerusalém significa a casa da paz. Aquele homem estava saindo de um lugar de paz para, neste momento agora, está enfrentando um lugar de incerteza, está indo em direção à terra que outrora Josué havia amaldiçoado, quando das 7 voltas ele a destruiu as suas muralhas. Naquele tempo, meus amados, Jericó era uma cidade próspera, que vivia na base do comércio. Certamente aquele homem estava indo para Jericó na intenção de vender alguma coisa, na intenção de comercializar alguma coisa. Certamente aquele homem estava levando especiarias, estava levando materiais para garantir o sustento para a sua família, para garantir, quem sabe, o sustento para a sua descendência. Mas quando no meio do caminho ele sofre este ataque,
quando no meio do caminho ele sofre esta situação, vítima de um assalto. Tiraram-lhe as roupas, espancaram-no e o deixaram quase meio morto. Aí de repente alguém pergunta, e pode até dizer que estamos vivendo dias maus. Estamos sim, mas os dias de hoje não são muito diferentes dos dias quando Jesus andava na face da terra. A maldade que impera no coração de muitos, ela já reinava no coração da humanidade no tempo que Jesus caminhava na face da terra. Não é novidade hoje quando alguém é acometido por um assaltante que é espancado. Hoje se morre por qualquer coisa. Hoje se morre por um aparelho de celular. Hoje se morre por um relógio. Hoje se morre por qualquer coisa. A vida chegou num estado que está sendo banalizada. Já não há mais segurança, já não há quem se importa com a vida alheia, já não tem alguém que possa ter misericórdia e compaixão. A segurança pública, na sua maioria das vezes, na nação brasileira, ela está falida. Não é diferente daquele tempo quando este moço, indo em direção ao seu trabalho, indo em direção de buscar o seu sustento, de trazer o pão para a sua casa, de poder providenciar uma vida melhor para a sua família, assalto à beira da estrada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas observe, meus amados irmãos, que a intenção daqueles malfeitores, a intenção daqueles maldosos, daqueles assaltantes, daqueles ladrões, era acabar com a vida daquele homem, era acabar com ele, matá-lo literalmente. Mas quando perceberam que ele ali estava morto, o deram como morto, foram embora, o espancaram, maltrataram, tiraram-lhe as suas vestes, expondo-lhe a vergonha e a nudez. E agora, em contrapartida, a Bíblia vai dizer que descia por aquele mesmo caminho um certo sacerdote, alguém que representava o povo de Deus diante de Deus, alguém que representava Deus diante do povo, alguém que era representante da classe eclesiástica, alguém que era representante da religião. O sacerdote vem passando e quando vê o homem caído no chão, ao invés de ajudá-lo, ao invés de socorrê-lo, ao invés de ter misericórdia e compaixão, ao invés de estender a mão para ajudar, a Bíblia diz que aquele sacerdote passou de largo, fazendo caso da vida daquele homem. Que o Senhor possa ter misericórdia das muitas vidas. Aquele sacerdote, meus amados irmãos, teve a oportunidade de exercer a piedade, mas não exerceu. Aquele sacerdote teve a oportunidade de exercer a misericórdia, mas não exerceu. Aquele sacerdote, ele teve a oportunidade de exercer o amor, a compaixão, o sentimento de caridade, mas não exerceu. Para onde estava indo aquele sacerdote? Qual era a missão que estava outorgada na vida daquele sacerdote, que ele não podia parar para ajudar alguém que estava necessitado? O que aquele sacerdote
estava fazendo de tão importante que não podia dedicar-se um tempo no auxílio, na ajuda de uma pessoa na condição daquele moço espancado, ferido, machucado, nu à beira da estrada, cheio de chagas pelo seu corpo, dado como morto. O sacerdote passou de largo. O sacerdote não fez caso algum. O sacerdote não exerceu a vontade de Deus naquela hora em socorrer aquele que precisava. Não existe, meus amados irmãos, ocupação maior, não existe ocupação mais importante do que socorrer os necessitados. Quando o apóstolo São Pedro vai escrever a sua epístola acerca da religião verdadeira, ele vai dizer que a religião verdadeira é aquela que socorre os necessitados. E quantos nesta vida têm passado de largo diante de situações corriqueiras? Quantos nesta vida têm passado de largo diante do próximo caído, prostrado, humilhado? Ao invés de estender a mão e ajudar, passa de largo. Quem que não vê? Alguns viram as costas, alguns viram a esquina, para não olhar, para não dar atenção, para não ter o compromisso, a responsabilidade de exercer o amor do nosso Deus. E de igual modo, meus amados e queridos irmãos, vinha por aquele caminho também um levita. E o levita, meus amados irmãos, se comporta da mesma maneira que o sacerdote estava se comportando. O levita também não fez caso daquele moço. O levita também não fez caso daquele ser humano, daquela alma, daquela vida que naquele estado precisava de alguém que lhe estendesse a sua mão e dissesse: aleluia, eu vou te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas saiba, meus amados irmãos, o sacerdote passou de largo. O levita passou de largo, mas também por aquele caminho aproximou-se daquele homem debilitado, aproximou-se daquele homem estado à beira da morte, um samaritano que a Bíblia o chama de bom. E aquele samaritano, meus amados irmãos, que era inimigo dos judeus, que não se comunicava com judeus, ao ver aquele homem caído à beira da estrada, ferido, machucado, despido, todo arrebentado, todo dilacerado, a Bíblia diz que o samaritano aproximou-se dele e dele teve compaixão. Dele teve compaixão. O que significa ter compaixão? Significa olhar para si mesmo e dizer: hoje pode ser esse moço que está caído nesta situação, mas amanhã pode ser eu. Compaixão, misericórdia. E aquele samaritano, ao ver as feridas, aleluia, deita ali o bálsamo, cura as suas feridas, aleluia, trata da situação daquele homem, aleluia, derrama sobre ele o óleo, derrama sobre ele o vinho e faz uma limpeza profunda naquelas enfermidades, garantindo o estado de recuperação da sua vida física. E como se isso não bastasse, na mente do samaritano
ele decide não deixar aquele homem naquela região, porque talvez os salteadores poderiam voltar e desta vez fazer o mal ainda pior que tirar a vida. Aquele samaritano, com sentimento de amor, com sentimento de misericórdia, com sentimento de compaixão, com sentimento de amor ao próximo, com sentimento de apatia, com sentimento de ajudar, de querer ser útil, de querer ser importante na vida de alguém. Ele pega aquele moço na beira da estrada, coloca sobre a sua cavalgadura e o leva para uma hospedagem, tirando ele, aleluia, da zona de perigo, tirando ele da zona do espancamento, tirando ele da zona da vergonha, tirando ele da zona da dor, tirando ele da zona das perseguições e dos açoites, e o colocando num lugar de refúgio, e o colocando em um lugar de segurança. Mas o samaritano também estava em viagem, assim como o sacerdote, assim como o levita, eles estavam em viagem. Mas o samaritano fez a diferença, porque o samaritano na sua mente entendia que não existia nada mais importante do que ajudar ao que está precisando. Não existe ninguém, não é nada que possa ser mais importante do que ajudar aquele que precisa quando é solicitado ou quando se nota a necessidade. A situação daquele moço era tão caótica que ele não tinha como clamar por socorro, que ele não tinha como clamar por misericórdia e compaixão, estava meio morto, apagado, em coma. Foi preciso que alguém com um olhar clínico detectasse que ali estava alguém que precisava de ajuda. Ali estava alguém que precisava de alguém para lhe estender a mão e o ajudar. E quando o samaritano decide dar continuidade na sua viagem, ele chama o dono da hospedagem e disse: olha, eu tenho que continuar a minha viagem, eu tenho que terminar a minha missão, eu tenho que chegar ao meu objetivo, eu tenho que atingir o alvo que a mim está proposto. Mas tem uma coisa, tá aqui 2 denários, cuida deste homem, e tudo quanto a mais tu gastares com ele, eu te pagarei quando eu voltar. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, que maravilha, meus amados irmãos, que palavra profética e poderosa. Aleluia, cuida deste homem, trata dele na minha ausência, porque quando eu voltar, se tiver gastado alguma coisa a mais, eu te pagarei quando eu voltar. Aleluia. Isto nos faz entender que além de compassivo, além de misericordioso, além de amor, de ter amor para com o seu próximo, com o seu semelhante, aquele samaritano era um homem conhecido e era um homem respeitado, tinha moral para comprar e pagar até com prazo. Porque se ele não tivesse, o dono da hospedaria dizia: não, acerta agora. Prova que era um homem justo, um homem correto nos seus afazeres, nas suas coisas. E ali, meus amados irmãos, a Bíblia dá uma pausa na história, não revela na escrita. Encerra-se ali o assunto. A Bíblia não diz quando
o samaritano voltou, ou se voltou, a Bíblia não diz nada mais além. Mas de uma coisa é certa: aquele samaritano fez a parte dele. Aquele samaritano fez a parte dele. E outra coisa, quando o samaritano fez a parte dele, ele não estava esperando receber nada em troca. Aquele samaritano é diferente de muitos que nós conhecemos, é diferente de muitos que está à nossa volta. Porque no mundo em que vivemos, as pessoas se fazem de boazinhas, mas de boazinhas elas não têm nada. Podem até nos ajudar, podem até nos socorrer, mas num dado momento da nossa vida, vai jogar na nossa cara: eu fiz isso por você. Lembra quando você estava caído à beira da estrada sem força? Eu lhe socorri. E lança no rosto da pessoa, humilhando a pessoa. Não é esse tipo de gente que Jesus está procurando. Não é esse tipo de crente, de pessoa, de servo que o Senhor está procurando. O Senhor está procurando aquele que está disposto a se sacrificar para ajudar o seu semelhante. Porque aquele samaritano, ele se sacrificou, ele deixou a sua viagem, ele adiou o seu propósito, o seu objetivo, para estar fazendo algo precioso para o nosso Deus, que era socorrer alguém que estava em necessidade, alguém que estava precisando de ajuda. E neste dia, alguém pode ter passado de largo por você. Neste dia, alguém pode ter olhado para a sua situação e não ter te dado o devido valor e não ter te dado o devido socorro, mas o Senhor nesta noite está dizendo: aleluia, o bom samaritano estará indo ao seu encontro e vai curar as suas feridas, vai derramar sobre ti o bálsamo e vai tirar você da situação em que você se encontra. Somente creia e tome posse da sua vitória.